Bom dia! Fala, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Antes de darmos início à nossa aula 39, que fala sobre números complexos, divisão, lá na página 104, eu preparei um resumo com as operações com números complexos. Nós vamos falar um pouco sobre adição, subtração, multiplicação, para depois entrarmos na divisão, ok? Tudo que está nesse slide ficará disponível para vocês em PDF. Vocês poderão imprimir ou copiar no caderno, o que for melhor para cada um de vocês. Então, vamos lá! Uma introdução para a aula 39, operações com números complexos na forma algébrica. Como os números complexos possuem a forma real e imaginária separadas, as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação diferem um pouco das habituais com números reais. Então, nós conhecemos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação com números reais. Vamos aprender agora algumas dicas para facilitar a resolução dessas operações com números complexos, ok? Então, vamos lá. Adição e subtração com números complexos na forma algébrica. Para somar e subtrair números complexos, deve-se efetuar as operações na parte real e imaginária separadamente. Se for uma adição, você adiciona a parte real com a parte real. Depois adiciona a parte imaginária com parte imaginária. Se for uma subtração da parte real, você subtrai parte real. E depois da parte imaginária, subtrai parte imaginária. Esse é o grande segredo para a adição e subtração com números complexos. Imaginem um número complexo, A mais BI, adicionado a outro número complexo, C mais DI. Nós podemos adicionar parte real com parte real A mais parte real C, fica A mais C. Depois nós vamos adicionar parte imaginária com parte imaginária, mais BI mais DI, fica B mais DI. Então, parte real você adiciona com parte real. Parte imaginária você adiciona com parte imaginária. O mesmo vale para a subtração. Nós temos A mais BI, que é um número complexo, menos C mais DI, que é outro número complexo. A menos C. Da parte real A, você subtrai a parte real C, fica A menos C. O mesmo agora para a parte imaginária. Fica BI menos DI. B menos D vezes I. E você não pode juntar parte real com parte imaginária, nem subtrair da parte real a parte imaginária. Vamos a alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, 2 mais 4i mais 3 mais i. Nós vamos adicionar primeiro a parte real, 2 mais 3. Depois as partes imaginárias, mais 4i com mais i. Esse i é um i, certo? Se não aparece a parte numérica, é 1. Então, nós temos 2 mais 3 da parte real, que fica 5. 4 mais 1 da parte imaginária, que fica 5i. Vocês podem fazer de uma forma direta. 2 mais 3, 5. 4i mais i mais 5i. O que não pode ser feito é adicionar o 5 com o 5i. 5 é parte real, 5i é parte imaginária. Então, a resposta é 5 mais 5i, ok? O nosso segundo exemplo, 1
mais 4i menos 2 menos 7i. Do 1, nós vamos subtrair 2. 1 menos 2 é o cálculo da parte real. Da parte imaginária, nós temos 4i menos 7i. Então, fica 4 menos com menos, mais 4 mais 7. E aqui fica a parte imaginária. Resolvendo 1 menos 2, a parte real é menos 1. Resolvendo a parte imaginária, 4 mais 7 mais 11i. Posso resolver direto? É claro que sim. Então, eu tenho 1 menos 2, menos 1. 4i menos com menos, mais. Então, fica 4i mais 7i mais 11i, ok? Nosso terceiro exemplo, 3 mais i menos 4 mais i. Parte real, 3. Menos parte real, 4. Fica 3 menos 4. 3 menos 4, menos 1. Parte imaginária, i mais com menos fica menos. Fica i menos i. I menos i, 0. Então, a nossa resposta é apenas parte real, é menos 1. Nós vamos eliminar aqui a parte imaginária, porque i menos i fica 0. Quarto exemplo, i mais 2 mais 4i. A parte real é 2. Você não tem mais nenhum número para adicionar ou subtrair. Então, a parte real continua sendo 2. I mais 4i quer dizer que nós temos 1i mais 4i. Ao todo, 5i. Então, o nosso resultado, 2, que é a parte real, mais 5i, que é a parte imaginária. Multiplicação com números complexos na forma algébrica. Para efetuar a multiplicação, basta aplicar a propriedade distributiva com muita atenção. Aqui, A mais BI, que multiplica C mais DI. A vezes C, AC. A vezes mais DI, mais ADI. Aqui nós temos já a parte imaginária. Mais BI vezes C, eu coloquei em ordem, mais BCI. Aqui também temos parte imaginária. Mais BI vezes mais DI, mais BD, I vezes I ao quadrado. Agora vem a grande dica, a grande regra, o grande macete. Toda vez que aparecer I ao quadrado, você substitui por menos 1, pois nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, fica A mais BI, que multiplica C mais DI, igual. O AC permanece, o mais ADI também permanece, o mais BCI também permanece. O que vai acontecer? BD, o I ao quadrado, nós vamos substituir por menos 1. Então, fica BD vezes menos 1. Nós substituímos o I ao quadrado por menos 1. Continuando aqui na linha de baixo. A mais BI vezes C mais DI, AC permanece, mais ADI também permanece, mais BCI também permanece. Agora, nós vamos resolver essa multiplicação. Mais com menos, menos. BD vezes 1, BD, fica menos BD. Então, A mais BI vezes C mais DI. AC é parte real. Menos BD, que é parte real. Então, fica AC menos BD, que são as partes reais. Mais agora, as partes imaginárias. O ADI e o BCI. Fica AD mais BCI. E assim você consegue resolver a multiplicação com números complexos. Agora, nós vamos para os exemplos. Assim, com números complexos fica bem mais fácil. Primeiro exemplo, 2 mais 3i, que multiplica 1 mais i. Vamos lá com calma na propriedade distributiva. 2 vezes 1, 2. 2 vezes mais i, mais 2i. Mais 3i vezes 1, mais 3i. Mais 3i vezes i, mais 3i ao quadrado.
O 2 permanece, o 2i permanece, o 3i permanece. O que nós faremos agora? O i ao quadrado vai ser trocado por menos 1. Então, fica 3 vezes quem? Menos 1. Nós substituímos o i ao quadrado por menos 1. Então, fica o 2 permanece, o 2i permanece, o 3i permanece. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, nós podemos resolver parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 2 menos 3 da parte real fica menos 1. 3i mais 2i mais 3i mais 5i. Então, a nossa resposta é menos 1 mais 5i. Não se esqueçam, toda vez que aparecer o i ao quadrado, vocês devem substituir por menos 1. Nosso segundo exemplo, 2 que multiplica 1 mais i. Propriedade distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes mais i mais 2i. Aqui não tem nada para ser resolvido, nós já temos a resposta. Nosso terceiro exemplo. 2 menos i, que multiplica menos 3 mais 2i. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes mais 2i, mais 4i. Menos i vezes menos 3, menos com menos, mais 3i. Menos i vezes mais 2i, menos com mais, menos. I vezes 2i, menos 2i ao quadrado. O que acontece? O menos 6 continua, o mais 4i continua, o mais 3i continua. O menos 2i ao quadrado, nós vamos substituir o i ao quadrado por menos 1. Fica menos 2, que multiplica o i ao quadrado. Quem é o i ao quadrado? Menos 1. Então, o menos 6 continua, menos 4i também, mais 4i também, mais 3i também. Aqui, menos com menos na multiplicação, mais. 2 vezes 1, 2. Agora que nós substituímos o i ao quadrado por menos 1, nós podemos resolver. Nós temos a parte real, que é o menos 6, mais 2, menos 4. Parte imaginária, 4i mais 3i mais 7i. E assim nós acabamos os nossos exemplos sobre a multiplicação. Divisão com números complexos na forma algébrica. Para se dividir números complexos, deve-se multiplicar ambos os números pelo conjugado do complexo do denominador. Então, a divisão de Z1 por Z2, o número complexo Z1 dividido pelo número complexo Z2. Nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do número complexo que está no denominador, pelo conjugado do Z2. Então, fica Z1 vezes o conjugado de Z2 e Z2 vezes o conjugado de Z2. Assim, o número complexo, ele vai acontecer alguma coisa aqui no denominador. Atenção para o exemplo, assim fica mais fácil. 3 mais 2i dividido por 1 mais i. Como que você resolve a divisão de números complexos? Você observa qual é o número complexo que está no denominador, encontra o conjugado dele, conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Você multiplica o numerador e o denominador por esse conjugado. Então, você observa quem está no denominador e multiplica em cima e embaixo pelo conjugado dele. O conjugado de 1 mais i, 1 menos i. Vamos lá. Então, fica. Aqui eu vou repetir a nossa divisão até o final. E agora a propriedade distributiva. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, menos 3i. 2i vezes 1, mais 2i. 2i vezes menos i,
menos 2i ao quadrado. Aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1, menos i ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1. I vezes menos i ao quadrado. Você pode resolver direto, porque pela propriedade distributiva, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1i. Mais i vezes 1, mais 1i. Você vai eliminar 1i com menos 1i. Então, você pode fazer direto. Então, é o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro termo? 1 ao quadrado, 1. Quem é o segundo termo? I ao quadrado, que fica aqui. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora, nós temos que fazer aquela substituição. Nós sabemos que i ao quadrado é menos 1. Fica menos 2, que multiplica menos 1. Menos com menos mais. Então, aqui fica mais 2. O mais 2 a gente adiciona com 3, fica 5. Ok? Agora, menos 3i mais 2i, menos i. Então, em cima fica 5 menos i. Embaixo, nós temos 1 menos i ao quadrado. Quem é o i ao quadrado? Menos 1. Fica 1 menos menos 1. Menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. Então, o resultado é 5 menos 1 sobre 2. Esse é o resultado, que você pode separar. 5 sobre 2 menos i sobre 2. O que acontece quando você multiplica pelo conjugado do denominador? Você não terá mais um número complexo no denominador, ok? Observem aqui, o número complexo, ele desaparece do denominador. Essa é a grande sacada. Então, aula 39, números complexos, divisão. Sendo x, y, a e b números reais, temos x mais y, i igual a mais bi. O x é igual a a, o y é igual a b. Denota-se o conjugado de z por o z com o tracinho em cima. E com a e b sendo números reais, temos o conjugado de a mais bi, a menos bi. Nota-se que quando você tem a mais bi vezes a menos bi, você fica com a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui, já com o sinal de mais, pensando em substituir i ao quadrado por menos 1, ok? Dados os números complexos v e w, com w diferente de zero, o z é igual a v dividido por w. Então, o v é igual a z vezes w. E vale a regra de multiplicar pelo conjugado, como eu acabei de explicar para vocês. A aula 39, ela tem os exercícios em classe 1, 2 e 3, que eu vou resolver com vocês na nossa próxima aula. Por hoje é só. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo e até a nossa próxima aula com a continuação da aula 39. Tchau, tchau!